Bom dia a todos, que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, essa manhã chuvosa aí, né? Hoje nós temos a presença do Elimar, do irmão Lancheira, que vai falar não só as que têm saúde, a tomada. Você pode entrar na outra, viu? Não, então vamos lá. A página da manhã de hoje, o tema do Elimar, lá dizendo, não são os que têm saúde que necessitam de médico. Vamos fazer uma leitura da página preparatória, questão 180, do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem subtítulo Façamos Nossa Luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus, Mateus 5, capítulo 16. Ante a glória dos mundos envolvidos das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o do espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia do nosso plano procede da sombra. A escuridão em vários caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isto é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior, iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale depois dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o seu achote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos, prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz, própria de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do erro ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Na exortação de Emmanuel, ao ensino de Jesus em Mateus capítulo 5, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A necessidade do nosso crescimento espiritual, a necessidade da nossa evolução, a necessidade, embora de que nós já tenhamos conhecimento de uma série de coisas, mas ainda não conseguimos pôr em prática, muitas vezes fruto da nossa distração diante dos ensinos de Jesus, né? Então não adianta só o conhecimento, a gente precisa sobretudo converter isso na prática diária, de como nós lidamos com as coisas do mundo, da vida, de como nós lidamos com as pessoas, de como esse processo nosso de inter-relação pessoal, visando não só o nosso crescimento, mas o crescimento de toda a humanidade,
para que a gente possa realmente um dia fazer-se luz, já que nisso em nós está o eidos, o princípio divino que nos leva a entender que somos seres espirituais e que devemos trabalhar pela nossa espiritualidade cada dia aqui na Terra. Infelizmente, muitos de nós vivemos distraídos das coisas do mundo espiritual, absorvidos pelas coisas do mundo material e deixamos passar grandes oportunidades, como ele nos ensina aqui. Observamos aqueles que podem nos dar luz por alguns minutos, por dias, por horas, por dias, por anos, enfim. Procuremos absorver isso, procuremos prestar atenção, como diz Paulo em Tessalonicenses, no primeiro livro, capítulo 5, versículo 21. Observemos tudo e fiquemos com o que é bom, com o que é bem, que todos têm sempre algo de bem a nos deixar, de bom a nos ensinar, e a gente precisa prestar um pouco mais de atenção nisso. Ok? Então, essa é a nossa parte da manhã de hoje, fazer a nossa prece, em seguida passar a palavra para ele. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã de domingo, estudando um pouco mais do Evangelho de Jesus, dessa doutrina espírita maravilhosa, que nós possamos um dia conseguir cumprir tudo aquilo que ela nos mostra, tudo aquilo que Jesus espera, que nós de fato consigamos realizar. Que nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, então, com essa prece, enquanto o Alberto ajuda o Elimar ali na exibição do Data Show, mas a gente já passa a palavra para o Elimar começar a sua fala, mesmo sem tecnologia. Bom dia a todos. É um prazer sempre. Você pode usar o meu, não? Que a paz de Jesus nos envolva. É um prazer sempre estar aqui no EDAC, nossa casa de origem. Hoje a gente vai estar trabalhando uma inscrição do Evangelho de Mateus. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Numa tarde, no fim de uma tarde e noite, em Cafarnaum, nós vamos encontrar uma das cenas mais belas do Evangelho, na casa de Pedro. Jesus já havia curado diversas pessoas naquele dia. Cegos, coxos, aleijados do corpo e da alma, mulheres desamparadas pelos seus maridos, mulheres que Jesus consolou pela perda física dos seus filhos em eternidade. É um dia inteiro de curas. Em um determinado momento, na casa de Pedro, abre-se o teto da casa de Pedro. Alguém está rompendo ali por cima. Mais tarde eles saberiam, e nós também, que um grupo de amigos, percebendo que Jesus estava em Cafarnaum, na casa de Pedro, um entre eles era um aleijado de nascença. E os quatro resolveram então levar o amigo para que fosse cuidado por Jesus. Quando chegam na casa de Pedro,
E a gente precisa ter um pouco de imaginação. Quando a gente está lendo o Evangelho, nós precisamos ter um pouco de imaginação. O que é os cuidados médicos de 2000 anos atrás? Quem tinha acesso a médico há 2000 anos atrás? Quando a gente está lendo o Evangelho, a gente precisa tentar se projetar lá. Porque às vezes a gente está lendo o Evangelho e fica aqui, né? Quais eram as condições de saúde da antiga Palestina há 2000 anos? Então, quando aparece aquele indivíduo, que parte deles nem sabia quem era, oferecendo cura do corpo e da alma, multidões iam atrás de Jesus. E os 4 amigos, ao visualizar a casa de Pedro, era impossível chegar até Jesus. Então eles colocam uma escada na lateral da casa de Pedro, rompe o teto, que deveria ser de uma palhoça, porque a gente precisa lembrar que Pedro era pescador, era uma casa simples, né? E desce no catre, através de cordas, até onde Jesus estava ali, no centro do salão, que era, segundo a Amélia Rodrigues, um cômodo muito pequeno, casa de pescador de 2000 anos atrás. Aquele homem é descido, fica de frente para Jesus, e o diálogo que segue é assim. Jesus pergunta para ele: Natanael, bem Elias, o que queres que eu faça? O Natanael olha para ele, mas antes de responder, ele começa a questionar uma série de coisas. Quem é esse forasteiro? Nunca tinha visto ele antes. Falaram que ele estaria aqui. Os meus amigos me carregaram até aqui. Quem é esse forasteiro? Quando, antes dele responder o que ele gostaria, porque o que ele gostaria era andar, aleijado de nascença, paralítico de nascença. E aí, Jesus responde para ele os seus pensamentos. Que os pensamentos de Natanael ben Elias é: quem é aquele forasteiro ali que ele conhece? E aí Jesus responde para ele e responde para nós, né? Esse ensino ecoa nas nossas mentes de lá para cá. Essa resposta de Jesus para Natanael é uma resposta de Jesus para nós. Natanael, das ovelhas concedidas ao Pai, para que eu encaminhe, eu conheço todas nominalmente. O que queres que eu faça? Desejo andar, Senhor. Levante, pegue seu catre e não pegue mais. A gente vai interromper um pouquinho a história de Natanael, daqui a pouco a gente retoma nela. A primeira coisa que a gente gostaria de estar aqui conversando é o que é estar com saúde, né? O que é estar com saúde? O que é estar com saúde? Porque como Jesus fala que não são os que gozam de saúde que precisam de médico, é o que está com saúde. O que está com saúde? Quando nós andamos por aí, ou quando a gente observa a sociedade, existem alguns caminhos, né? Que nos oferece sendo caminhos de saúde. Ele está aqui na coisa de trabalho. Só um minuto. Deixa eu ver esse primeiro aqui. Então, o que é estar com saúde? A prática de exercício físico não oferece isso para nós? Olha, quem faz exercício físico tem saúde. Isso é uma das linhas aí, né, de raciocínio. Quem pratica exercício está com saúde. Não é isso? Muito bem. Qual é a outra linha de raciocínio? De quem é que está com saúde? Quem tem uma alimentação balanceada. Não é isso? Né? A linha nutricional oferece: para você ter saúde, você precisa ter uma alimentação balanceada. Muito bem. Aí nós fomos buscar lá primeiro, qual é o conceito da Organização Mundial de Saúde sobre saúde, né? Para a gente não ir diretamente
naquilo que nós entendemos como saúde, a gente precisa entender como que a medicina na Terra trata a saúde. Aí nós vamos lá buscar o conceito. Show? Você coloca aqui para mim. A gente veio buscar primeiro o que é saúde, a gente já falou. Prática de exercício físico, alimentação balanceada, mas aí a gente foi lá para o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, da OMS. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, é a ideia da grande maioria aí, né? Por que a ideia da grande maioria? Você encontra um amigo na rua, nós somos de Volta Redonda, né? A gente encontra um amigo ali na rua, tem muito tempo que a gente não vê, estudou com a gente no ensino médio, né? E a gente encontra e pergunta, como é que tá? Falou, gozando de plena saúde, não é assim? Ou a gente fala isso, ou o amigo fala isso para nós, estou gozando de plena saúde. Por quê? A ideia do nosso amigo é que não ter uma doença é sinal de saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. A gente precisa lembrar que na Organização Mundial de Saúde se reúne os maiores especialistas e pesquisadores do mundo. Todos os países do mundo, deve ter alguns deles que desejam não estar junto à OMS, mas todos os países do mundo têm representantes, nós temos representantes lá na OMS. Ali se concentra o quê? A nata da medicina mundial, né? E daqui é que saem as decisões, ou as diretrizes, né? Seguir as diretrizes da OMS é uma questão que tem a ver com as leis de cada país, né? Mas a maioria dos países estão ligados. Na ideia da OMS, ou seja, de um conjunto de especialistas, né? É que não é simplesmente a ausência de doença ou enfermidade que é saúde. A necessidade desse aspecto ali, um aspecto tríplice: físico, mental e social. O físico é tranquilo da gente entender, não é? Físico é tranquilo, né? Você não tem nenhuma patologia, não tem nenhuma doença, você está com saúde. O mental, hoje é amplamente divulgada pelos psicólogos, pelos psiquiatras, a questão da importância ou dos transtornos mentais, da importância de você ter saúde mental, né? E tem o aspecto social, que eu só vou trazer 2 exemplos do aspecto social, e às vezes a gente não... O aspecto físico é tranquilo da gente entender, a saúde física é tranquilo, mental é tranquilo, mas o aspecto social, às vezes a gente se perde um pouco. O que é saúde social? A gente pediu para imprimir ontem um tratado, né, de um grupo de especialistas que se reuniram internacionalmente para discutir a questão da saúde social, né? E isso está na nossa Constituição de 1988, na Constituição brasileira, mas está na OMS também. É um órgão internacional, está ligado à OMS. É lógico que eu não vou ficar lendo, né? Até porque ontem eu consegui acessar lá no Sheila o que eu pedi para a menina lá da papelaria imprimir, e acabou que fechou, eu não consegui pegar. Mas quer ver uma das coisas? Ontem eu criei 2 exemplos sobre essa questão do que é saúde social. Todo mundo aqui, acredito que todo mundo aqui vacinou ao longo da vida, né? Aquelas vacinas de criança, todo mundo aqui deve ter aquela carteirinha, né? Não é? Ontem eu fui falar isso lá no Sheila, aí tinha muita criança, eles nem lembravam que a gente tem aquela carteirinha. Nós vacinamos sobre poliomielite, lembra? Sarampo, mais o que? BCG,
coqueluche. Essa questão preventiva está dentro da questão social. Ou seja, a OMS e a medicina não trabalham só com a saúde, com o ajuste da saúde após a doença, não, a saúde preventiva. Um dos aspectos que a OMS olha para todos os países e cria diretrizes é que nós tomemos conta dessa saúde preventiva. Vacina é saúde preventiva. Um outro aspecto, só para a gente não deixar isso assim no ar, né? Um outro aspecto é as questões sanitárias. Tratamento de esgoto é uma das maneiras, e aí no Brasil, acho que nós temos, se eu não me engano, 40% de brasileiros, 40% da população brasileira que não tem tratamento de esgoto no Brasil. Não tratamento de esgoto gera doença. Isso é ter saúde social, né? Então tem muitas regiões brasileiras que não tem tratamento de esgoto. Esgoto a céu aberto, né? Gente, eu não vou muito longe não. Eu fui criado na 249, né? A gente frequentava o EDAC, década de 70. Eu mudei para o Paraíso em 80. Eu tinha 14 anos, fiz 15 anos, 80, isso aí, 80. Em março de 80 eu fiz 15 anos. Em 80, o Paraíso, aqueles bairros ali de cima ali, ó, a partir da 240, não tinha tratamento de esgoto não. Só para a gente ter uma ideia, porque a gente fica aqui na região sudeste, eu estou falando daqui da região sudeste. Só para a gente ter uma ideia como é que é essa questão do aspecto da saúde social, que em 80, então, ali no Paraíso, aqui no estado do Rio de Janeiro, um dos maiores estados do Brasil, né, em termos assim de projeção no mundo todo, tinha uma cidade, um bairro aqui de uma cidade, que é Barra Mansa, e não tinha tratamento de esgoto. Agora a gente tem que ter um olhar para o Brasil, tenta olhar para o Brasil. Porque a gente fica aqui nesse eixozinho Rio-São Paulo, a gente acha que isso é Brasil, né? Como é que é o tratamento lá no Acre? A gente conhece o Acre. Como é que é lá em Rondônia, da nossa irmã Elahart? Como é que é na Amazônia? Então, saúde social é isso. Por que a gente trouxe isso aqui? Daqui a pouco a gente vai entender por quê. A Roussier Leão, a gente vai fazer uma analogia com a doutrina espírita. A Roussier Leão, ela pelo menos ela era, na época da nossa pesquisa, ela era chefe de serviços de imunologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. A Roussier participou de uma experiência junto com outros pesquisadores, né, com alguns astronautas. E eles observaram o seguinte: quando eles retornam do espaço, ficam lá meses no espaço, quando eles retornam à vida comum, né? O espaço, eles descobriram, por mais que a gente imagina assim, que é um preparo fenomenal, né? E é um preparo fenomenal, físico, mental, psicológico, né? Tudo é diferente, né? A alimentação é diferente, né? As necessidades fisiológicas são diferentes, mas eles geram aquilo ali, ó. Estresse emocional, medo e solidão. Eu tenho um amigo que trabalha na Petrobras, inclusive é do movimento espírita, é lá do Cefa, no Santa Cruz. Ele está pedindo agora para sair do mar. Eu falei, mano, já tem muitos anos que eu estou lá, cara. Você não sabe o que é ficar olhando água 15 dias. Vocês acham maneiro, né? Que a gente fala assim para ele, pô, é lógico que é maneiro. Vocês trabalham metade do ano, né? Não é? 15 dias, no mês, vocês trabalham 6 meses, a gente trabalha 12. Ó, um de férias, né? Eu falei, mas ficar vendo água 15 dias, você não sabe, tem hora lá que a gente vai ficando mal, psicologicamente. A gente fica imaginando espaço, né? Porque na plataforma da Petrobras ainda tem jogos, tem televisão, tem internet, tem tudo, né? O espaço de uma cápsula da NASA é muito pequeno, é uma vida bem restrita. Então, a Roussier conta para nós que há um estresse emocional, medo e solidão. Por que medo, gente? Pode dar errado, não pode dar errado? Né? Ou você fica perdido lá, ou aquele negócio explodiu lá, não é assim? Como já explodiu, né? Muito bem. E aí, o que eles observaram na pesquisa, nos exames deles? Nós temos uma célula, que é a NK, que traduzida para o brasileiro, matadores naturais. Entrou no nosso corpo, ela uma das células mais importantes que nós temos de proteção, né? O que eles observaram? Eles observaram, por causa daqueles sintomas emocionais lá,
uma significativa ausência das células NK. Vai para o laboratório, foi examinar sangue, tudo. Uma ausência significativa das células NK. Ou seja, o estresse, o medo e a solidão interferindo na questão fisiológica. A emoção interferindo na questão fisiológica. À medida que eles retomam as atividades normais, o que é atividade normal, gente? Para um astronauta. Convivência social, lá é 3, 4, né? Convivência social, isso é atividade normal do ser humano. Quando eu vi essa pesquisa, lembrei imediatamente da Lei de Sociedade, do Livro dos Espíritos, né? Imediatamente. A terceira parte lá do Livro dos Espíritos, das leis morais, né? Quando os Espíritos demonstram para nós a importância da convivência social. Numa das questões, eles falam que homem nenhum é dotado de todas as faculdades. Isso para nós é muito importante, né? Porque a Lei de Sociedade, eu linkei ela na hora também, já fiz esse trabalho, né? Quando a gente fala sobre a Lei de Sociedade, a gente traz o Howard Gardner, que desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. O trabalho do Howard Gardner está diretamente ligado à Lei de Sociedade, aquilo que os Espíritos falam para nós, né? Que homem nenhum é dotado de todas as faculdades. Isso para nós traz um conforto danado, né? Hoje a gente não acha que existe alguém que não tem inteligência, né? Sabe aquela ideia de, o fulano é burro? Então, ele não domina o assunto que você acha que é de inteligência, mas ele domina outros assuntos. E na Lei de Sociedade, a espiritualidade mostra isso para nós, que é um texto longo, né? É uma parte ali das leis morais longa, e isso dá um conforto para nós. E isso também projeta a gente no quê? Na ideia da imortalidade da alma. A cada vida que você vem aqui, você aprende um aspecto, né? Então, o indivíduo que não domina a física, ele não domina a física, mas tem um outro campo porque a gente veio durante muito tempo assim, ele é muito inteligente, ele é muito bom em física, mas ele é bom em mais o quê? Né? Ele é bom em física, e o resto? Quantas outras faculdades nós temos para desenvolver? Então, as atividades normais tomar café com os amigos, encontrar a família, ir no shopping, passear, atividades normais, no dia a dia, estudar, né? Quando eles retomam as atividades normais, retoma também paulatinamente o aparecimento das células NK. O Hipócrates é considerado o pai da medicina ocidental. Viveu 460 e 377 antes do Cristo. O Hipócrates, ele dizia o seguinte, isso é um trecho que eu tirei de um texto do Hipócrates, tá? É mais importante conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. No texto dele, ele diz assim para nós, numa parte do texto, me apresenta uma pessoa, conversando com ela, vendo o sentimento dela, as emoções dela, a maneira dela ser, né? Eu sei qual é a doença que ela tem ou qual é a doença que ela vai ter. Isso antes de Jesus, hein? Quase 500 anos antes de Jesus. Quando nós estudamos esse texto do Hipócrates, eu lembrei da medicina chinesa, 5.000 anos, que fazia uma correlação, a gente tem esse quadro, não colocamos nesse trabalho, uma correlação de doença e emoção, Há 5.000 anos os chineses descobriram isso. Uma correlação do tipo de emoção que você tem com tipo artrose, doenças estomacais, dor de cabeça. Então, há 5.000 anos eles já sabiam disso. Mais tarde, o Hipócrates fala quase a mesma coisa, né? Que de acordo com o nosso tipo de emoção, a gente está linkando isso aqui à experiência da Roussy Leão lá no Hospital das Clínicas, né? O que o Hipócrates falou há 500 anos antes de Cristo, a Roussy Leão e o grupo de pesquisadores perceberam na prática, né? A influência da emoção, a influência dos sentimentos no corpo físico, beleza? Agora a gente chega com a contribuição da ciência espírita e a gente vai fazer conexão tanto com Sócrates, quanto com o MS, quanto com o Hipócrates.
No Consolador, a gente não vai ler o livro, só para mostrar o livro. No Consolador, num dos capítulos do Consolador, que é um livro composto por perguntas dos companheiros do Brasil todo. Alguém perguntou o Chico, né? Tinha umas coisas assim, em aberto, naquela década, acho que ele é da década de 40, tinha umas coisas em aberto, sob o ponto de vista do conhecimento na doutrina espírita. E aí, um grupo de companheiros do Brasil todo mandou pergunta para lá. Aí o Emmanuel, isso que ele coloca na introdução, o Emmanuel organizou didaticamente os assuntos. Um dos assuntos é a questão da saúde, um dos assuntos. E lá na questão 95, alguém fez essa pergunta. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Em face dos esforços da medicina, como nós devemos considerar a saúde? Estão lembrando lá o conceito de saúde da OMS, né? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Ó, não é isso que nós falamos no começo? A ideia é quem pratica exercício físico, quem tem uma alimentação balanceada, ou aquele amigo nosso que a gente encontra, pergunta para ele como é que ele está, pois estou gozando de plena saúde, que a ideia dele é que ele não tem doença nenhuma, não tendo doença nenhuma, ele está com saúde. Então é a ideia do Emmanuel coloca. Para o homem da Terra, saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o homem da Terra. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Começa a mudar um pouquinho, né? Ó, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Na concepção da OMS, saúde é bem-estar físico, mental e social. Para o Emmanuel, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Não tem uma conexão aí? Uma perfeita harmonia da alma. Porque nós não somos só físico e mental, nós somos social também. Ó, a conexão com a OMS, né? Para a gente estar bem, é um conjunto de coisas, né? Estar bem só fisicamente é pouco, né? Por que ele é pouco? Porque nós somos espíritos. Nós temos outras necessidades além da saúde do corpo físico só. Muito bacana isso, né? Está lá no Emmanuel, no capítulo que ele trata de saúde. Aí Kardec traz uma contribuição para nós. É bom a gente sempre lembrar disso aqui, né? Que às vezes a gente esquece sobre vários aspectos, né, da sociedade. Estou falando de nós, os espíritos. Lembrar que nós somos um ser tríplice. A gente não lembrar disso aqui, dá muita confusão por aí, né? Espírito, perispírito e corpo. Olha o que o Kardec fala no Obras Póstumas. Sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos, até certo ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. A gente precisa de entender isso aqui um pouquinho. Porque o Emmanuel, na questão 95, ele fala, cadê? Eu não voltar o slide. Ele fala para nós que a doença, por vezes, cadê? Ó. Para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Ou seja, a doença, para nós, na ótica espírita, a doença pode ser a cura. Né? A doença nossa pode ser a cura. Eu não gosto muito de entrar nisso não, que eu vou falar agora, só vou dar um exemplo, tá? Mas eu não gosto de entrar muito, porque é um assunto, para mim, eu acho complexo, por causa da idolatria que nós temos no movimento espírita. Mas tem uma conversa que me intriga, né? E a gente não sabe exatamente o desenrolar dela, ninguém sabe, que foi uma conversa curta. Todo mundo lembra que o Chico morreu com uma doença ocular? Todo mundo aí lembra? Ele morreu com uma doença ocular, né? Por que eu acho complexo? Porque nós idolatramos médiuns, né? Chico é um espírito exemplar para nós no campo mediúnico, mas ele veio com doença, né? E uma doença ocular. E numa conversa com o Emmanuel, que está registrada em 2 obras biográficas, ele fala assim, ele fala
Chico era de uma simplicidade fora do comum, né? A gente imagina ele com aquela vozinha dele falando com o Emanuel. Poxa, você podia conversar com o doutor Bezerra, né? Ele não é médico, não é companheiro nosso ali de trabalho, a gente não está sempre junto. Então, eu tenho um problema, eu vou pular. Eu vou ficar sentindo isso aqui? Eu fico imaginando a conversinha dele, né? Aquela conversa mineira dele. E aí o Emanuel falou, tá bom, eu vou falar com ele. Ó, tem 2 obras biográficas que falam sobre isso. E aí passam uns dias, o Emanuel está conversando com o Chico, e aí ele pergunta, e aí, você já falou com o Bezerra, não? Aí ele falou, já falei, ele mandou uma resposta para você. Ele falou que isso aí é um... Como é que é o nome? Esqueci. Hã? Não? Esqueci o nome do negócio. Não. Ele fala que aquilo ali... é um freio. Bezerra de Menezes pediu para dizer que o nome disso aí é um freio. A gente precisa imaginar, dentro da perspectiva do Emanuel, de que as doenças, elas, por vezes, ela é a cura. Por quê? Porque a gente precisa levar do perispírito. Quantas coisas nós trouxemos registradas no perispírito? Por que eu falei que a gente precisa começar a retomar, de um modo geral, né? Retomar, sempre lembrar do perispírito, né? Que parte daquilo que nós sentimos está lá, no nosso histórico. Lembrar o que? Desculpa, que está lá na Gênesis, a propriedade do perispírito. Lá no capítulo 14 da Gênesis, tá? As propriedades é muita, e não estão todas lá. As propriedades do perispírito. Uma das propriedades do perispírito é registrar tudo, né? A gente falava antes de fita magnética, né? Não sei nem se dá para usar hoje mais isso, né? Fica tudo registrado. Esse momento aqui está sendo registrado, né? Esse momento aqui está sendo registrado. Por quê? Já viram nas obras do Filomeno de Miranda, nas obras da Ivone Pereira, do André Luiz, de repente está tendo uma conversa de um paciente ou de um companheiro que não está entendendo bem alguma coisa, e a gente ouve falar assim, está lá escrito lá, o André escrevendo lá, Alexandre colocou a destra sobre a cabeça do fulano de tal, e aí foi projetada uma imagem. Estão lembrados disso? Tem várias passagens, tanto da Ivone, quanto do Filomeno de Miranda, quanto do André Luiz. Ou seja, o que ele está fazendo ali? Um passe de mágica? É uma magia? Não, ele está buscando no perispírito do indivíduo os registros. Então, a maneira como nós vivemos aqui na Terra vai registrando no corpo físico aquilo que nosso tipo de alimentação, tudo, né? Tudo que a gente reduz em termos de vitalidade vai ficando registrado. Aí a gente precisa lembrar de uma outra obra, né? A gente está falando de saúde, né? E doença. Lá no Missionário da Luz, na reencarnação de Segismundo, esse capítulo tem 4 reencarnações lá. É um capítulo muito rico, né? É um capítulo muito rico. A gente tem que ir lá estudar o capítulo que trata da reencarnação de Segismundo, que é só uma chamada, mas trata da reencarnação do Silvério, da reencarnação da Anacleta. E aí, a gente vai lembrar só de um deles, né? Não vou nem falar de Segismundo, nem de Silvério, nem do outro personagem. Vamos para a Anacleta. A Anacleta é uma trabalhadora de nosso lar. E ela está pleiteando há 30 anos a reencarnação. Porque ela precisa reunir 4 espíritos. Os 4 filhos dela da última reencarnação. Aí lá está detalhado. A gente tem que ir lá na reencarnação de Segismundo para a gente lembrar de tudo isso. Aqui é só para a gente linkar ali com o perispírito, né? E com a questão das doenças, para a gente fundamentar o que o Emanuel falou. A Anacleta tem um grande desafio. Ela chega para ver como é que está a questão do novo corpo dela, né? Como é que está a questão do planejamento, e é um setor exatamente para isso que o André está visitando, né? Junto com o Hilário e um outro mentor, e ela chega para ver como é que está, né? A questão da reencarnação e a questão do novo corpo que ela vai usar, né? Seguindo lá os padrões hereditários dela, que o Emanuel fala que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Apesar da hereditariedade, dos elementos, né? Do nosso pai e da nossa mãe, tem o nosso está aí no perispírito. Olha lá, o nosso no perispírito. E aí eles conversam ali rapidamente,
O Alexandre faz um elogio, que segundo o André Luiz ela não gosta muito, e ela sai. Vai dar continuidade aos trabalhos dela. Aí o Alexandre conta para o André quem é a Anacleta. A Anacleta, ela mimou demais os filhos. Eles se perderam nas questões sociais. A espiritualidade não abre para nós, não expõe para nós a vida de ninguém, nem nossa, né? E, bom, a espiritualidade séria, né? Não expõe a vida de ninguém, né? Expõe. Então, é só pincelada, não dá para ficar dando detalhe. Eles falam lá que eles se perderam nas questões sociais. Os 4 estão em zona de dor, né? Aí o Alexandre revela para nós como que vai vir os 4. 2 com problema mental. 2 com problema mental. 1 com problema físico, vai vir paralítico. 2 com problema mental. E a filha, que vai vir com um pouco mais de saúde, mas doentinha também. E a Anacleta. Está programada, né? E ela vai ficar viúva muito cedo. Esse é o cenário. Os desvios deles, ao longo da vida, projetaram no perispírito, não é castigo de Deus, né? Eles mesmos programaram. Então nós podemos afirmar, nesse próprio capítulo, sem a menor chance de a gente estar errando na interpretação, que nós aqui agora, nós já estamos projetando o nosso futuro corpo. Todos nós, sem exceção. Nós já estamos aí dando uma pincelada no próximo corpo, de acordo com o tipo de vida de cada um, né? E aí eu estou falando da comunidade planetária. Todos nós já temos mais ou menos desenhado como é que vai ser o nosso novo corpo, né? Porque a espiritualidade tem que trabalhar com a imprevisibilidade, né? Os espíritos superiores, dos quais a gente nem tem nome, né, para trazer, eles já sabem mais ou menos o Carlão, onde é que o Carlão vai reencarnar, né? Dentro do histórico dele e dentro da vida atual dele, já sabe mais ou menos onde ele vai reencarnar, né? E o Carlão não sabe, vai chegar lá, não vai saber de imediato, mas é espiritualidade superior, né? E são espíritos, gente. É muito bacana quando a gente estuda sobre isso, e quando a gente está lá no livro dos espíritos, estudando sobre os espíritos protetores, e as pessoas ficam por aí querendo saber o nome de espírito protetor, não tem nome de espírito protetor para todo mundo, né? Quem que a gente conhece de espírito protetor aí? Né? Todo mundo quer que o Bezerra seja o espírito protetor dele, né? Não tem muito Bezerra, né? Os espíritos respondem para Kardec que existem nomes do mundo espiritual que não tem nenhuma referência para nós aqui na Terra. Espíritos que já evoluíram muito antes de nós, estão lá na frente, né? Esses espíritos programadores, pode ver que os espíritos não ficam falando nome ali, né? O nome ali daqueles espíritos programadores nem aparece ali, tanto no Memória do Suicida, que tem lá um setor com 6 seções, né? É uma colônia correcional específica para suicida, não fica aparecendo o nome não. A Ivone revela para nós, mas quem são os camaradas que estão ali, né? Programando reencarnação, a gente nem sabe quem que é, são esses espíritos conhecidos nossos não. Mesma coisa com o André Luiz, né? Tem uns nomes ali, tudo fictício, né? Quem que é Alves para nós? Quem que é o Alves? E aí, mas são espíritos de alta hierarquia espiritual, porque olha só quem é o Alves. Está lá nos domínios da mediunidade, no primeiro capítulo. O André apresenta o Alves para nós. 1779, né? Então não é o... Por que eu gosto de trazer isso? Não é o animarzinho que desencarna e vira programador espiritual, né? Com esse conhecimento raso que nós temos. Ó, o Alves, em 1779, ele estava vivenciando a experiência de Anton Mesmer. Ó, André Luiz fala isso para nós. Está lá na introdução ou no primeiro capítulo, nos domínios da mediunidade. 1700, vivendo a experiência do magnetismo. Que Kardec mais tarde vai falar para nós em duas obras, que são 2 ciências irmãs. E quando nós vamos estudar magnetismo não, os fluidos no capítulo 14 da Gênesis é magnetismo. Tanto que ele chama de transmissão do magnetismo humano espiritual. Ó, os 3 tipos de passe que está lá na Gênesis, né? Magnetismo humano espiritual. Ó, não fala passe, né? O que nós conhecemos como passe. Mas ainda dentro ali dentro ainda desse mesmo capítulo do Segismundo, a gente tem uma revelação. Tem um indivíduo lá que chega para saber também. Sabe o que ele fala para eles? Eles falam assim para eles. Depois que ele vê ali a forma, né, do novo corpo dele, seguindo os padrões dos pais
as informações do perispírito, que entra a misericórdia de Deus ali, né? Por que entra a misericórdia de Deus ali? Tudo que eu faço projeta no perispírito no novo corpo? De jeito nenhum, né? É porque vocês não têm acesso ao meu histórico espiritual, né? Das últimas 3 encarnações. Se vocês tiverem, eu não era para estar falando aqui. Não era para estar falando aqui, não. Eu não sei nem se era para ter voz. Percebe? Então entra a misericórdia de Deus. Nem tudo que é registrado vem de uma vez. Nós pagamos como? Nós pagamos. Quando vocês vão lá na Bahia e compram uma televisão, vocês pagam como? A prestação. É a misericórdia de Deus. Vocês imaginam se a gente pagar de uma vez só? Ajustar com as leis de Deus aquilo que a gente comete contra o próprio corpo? De uma vez só. E lá nesse mesmo capítulo do Missionário da Luz tem uma outra informação ali muito bacana. Um deles chega e no bate-papo ali o Alexandre fala para ele: não me volte aqui antes dos 70 anos. É ali nesse capítulo que trata da questão dos completistas. Aí o Alexandre traz uma coisa muito bacana para nós. O André pergunta: que negócio de completista é esse? Né? Ele fala para o indivíduo que está saindo do nosso lar, um trabalhador do nosso lar que vai reencarnar, não voltar antes dos 70, porque o planejamento dele é até os 70 anos. Não voltar antes dos 70 anos. Ó. Então, aquilo que nós trouxemos no primeiro slide sobre saúde é importante, sim. A gente não está descartando aquilo lá, não, né? É só para fazer uma distinção do que seja saúde. É uma coisa um pouco mais integral. Mas o exercício físico é importante? É. O tipo de alimentação que nós utilizamos, é lógico que é importante, que é a manutenção da vitalidade do corpo físico. A gente vem com quanto de vitalidade, a gente precisa manter isso. E lá, o Alexandre fala assim para o indivíduo: não volta aqui antes de 70 anos. Aí o André Luiz pergunta para ele: que história é essa de completista? Aí ele traz para nós uma revelação sobre essa questão de ser completista. Raríssimos são aqueles que chegam no plano espiritual dentro do tempo estabelecido. Raríssimos. A maioria vai antes. A maioria da humanidade vai para o plano espiritual antes do tempo, né? Ele fala que são raros. Vamos lá? O André está deitado, é o médico, o doutor André Luiz, né? Desencarnado. O Henrique de Luna, isso é o capítulo 4 do nosso lar. O Henrique de Luna vai fazer o diagnóstico, né? A anamnese, que a gente colocou como anamnese emocional, do André Luiz. E ali está o Lízias do lado. Quem atende ele é o doutor Henrique de Luna, um médico. A gente gosta sempre de falar isso, né? Não é um médico da Terra, é um médico que estudou na Terra e um médico que se especializou no mundo espiritual. Da mesma maneira que o Alves, em 1779, estava lá lidando com a experiência do magnetismo humano, primeiro chamamos de mesmerismo, depois de magnetismo animal, hoje a gente só fala magnetismo, né? Depois, no início do século, está o Alves nascendo de novo. Ó, ali no início do novo século, lembra que Kardec nasce em 1804, 3 de outubro de 1804. O Aulos está nascendo ali na mesma época de Kardec. E aí é uma revelação muito bacana do André Luiz. Com quem que ele vive? O Aulos vive a experiência científica da doutrina espírita. Um dos espíritos que ele estava na intimidade dessa experiência era Vitor Hugo, na França. Olha que bacana isso. Então o Aulos que a gente lê ali nos livros do André, um espírito extremamente experiente. Quando o Kardec nasce, ele nasce naquela leva ali no início do século. E ele vai vivenciar só, aí é uma informação do André, vai vivenciar só os aspectos científicos da doutrina espírita. E um dos companheiros da intimidade dele é Vitor Hugo. Aí cita lá mais 2 ou 3, conhecidos da época, conhecidos da história, da França. Beleza? E aí tem mais uma coisa. Das relações do ministro Clarencio, o Aulos é o mais entendido do psiquismo humano. Das relações do ministro Clarencio. A gente tem que imaginar com quem que o ministro Clarencio, né? Usar um pouquinho de imaginação. Com quem que o ministro Clarencio, ministro de nosso lar, com quem que ele tem relações? Não só na colônia Nosso Lar, mas com outras colônias. Das relações do ministro Clarencio, o Alves é o mais entendido. Mas olha só, tem uma experiência, ó. Está vivendo a experiência do magnetismo, está estudando. Depois, está vivendo a experiência científica da doutrina espírita, aqueles fenômenos todos ali na França. E olha com quem, hein? Uma equipe fora do comum. Vitor Hugo era uma delas. E depois, mais tarde, 40 anos no mundo espiritual estudando.
né? E tem gente que encontra a gente na rua e fala que já fez sistematizado, né? Fiz 4 anos sistematizado. Eu estou dando um tempo, Elimar. Já fiz sistematizado. Falei, quanto tempo? 4 anos. O cara estuda 40 anos. A mediunidade do mundo espiritual, a gente faz um sistematizado de 4 anos, acho que a gente conhece alguma coisa de doutrina espírita. E aí, o André está ali perguntando, questionando, por que eles estão chamando ele de suicida? Por que ele está chamando de suicida? Porque ele ficou 8 anos numa zona de dor, que nós chamamos de umbral, que é um vocábulo entregado pelo André. E ele quer saber por quê. Ele falou, não. Aí é uma discussão de 2 médicos. O médico é recém-desencarnado e o especialista, né? Que tem conhecimento espiritual. E que está vendo o perispírito dele, está vendo as mazelas no perispírito dele. Por isso a gente trouxe o perispírito, né? Aí ele está falando assim, eu sei do que eu morri. Ele era médico. Fiquei 40 anos na Santa Casa, no Rio de Janeiro. 40 anos. Eu tive uma oclusão intestinal. Ó, o médico recém-desencarnado discutindo com o médico do plano espiritual. Muito bacana a discussão deles lá, capítulo 4. Aí o Henrique vai agora trazer para ele, porque ele está vendo o perispírito do André. Ele sabe tudo que está acontecendo ali. O André não. O André não sabe. O André está se reabilitando, vindo de uma zona de dor, né? Olha o que o Henrique fala para ele. Vejamos a zona intestinal, exclamou. Está lá no capítulo 4, eu peguei um trechinho, hein? A oclusão derivada de elementos cancerosos e este, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Ó, já entra um outro aspecto. Ó, tem a questão dos elementos cancerosos, mas ele fala das leviandades do estimado irmão no campo da sífilis. Então tem mais uma doença ali, agravando a oclusão intestinal, que é o câncer. Beleza? E ele não revela isso para o Henrique de Luna, mas o Henrique de Luna está vendo e está mostrando para ele. E aí ele fala, a moléstia talvez não assumisse características tão graves. Procedimento mental. Olha lá o que a OMS fala. O que é saúde? Saúde é questão física, mental e social. Então, a maneira de viver do André agravou o câncer. A maneira de viver do André. Qual era a maneira de viver? Se ele vivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Ou seja, ele não vivia enquadrado nisso aí. É um tipo de vida que ele escolheu. Beleza? É uma anamnese emocional, né? Vai olhar por que ele adoeceu, ou por que ele agravou a doença que ele teve, né? E aí vai mostrar para nós. E esse capítulo específico é uma página, ali eu trouxe um trecho, tá? É uma página falando do campo da emoção, do campo mental, né? Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A gente tem que imaginar quantos momentos de cólera nós temos ao longo. O Forte, alguns aqui conheceu, né? Carlão, você conheceu o Forte, Eugênio Valdo Forte, Robinson, né? Forte, a gente estava fazendo um curso na pandemia da Revista Espírita. A nossa irmã Sandra, lá no Rio de Janeiro, reuniu um grupinho online e convidou, falou quem queria. Daqui o Bailão e a Eliane fez conosco. Aí no meio ele interrompeu para tratar o câncer de esôfago e ele faleceu ali mesmo, 2021 eu acho, se eu não me engano, tá? Se não for do 21 é 22, acho que é 21. O Forte falava uma coisa sobre isso para nós. Nós espíritas, nós precisamos ler esses livros e nos inserir lá, né? A gente fala do André Luiz como se o André Luiz estivesse muito distante do tipo de vida que nós escolhemos. A gente, quando está lendo esses livros e esses personagens, a gente precisa se inserir. Porque fica parecendo que o André teve uma vida e nós tivemos uma outra, assim, anos-luz distante da vida do André. O André era uma vida comum, era um médico carioca. Uma vida comum, como todos os médicos por aí, né? Ó. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas. Só o André que sentiu cólera durante a vida? Só o André? Só o André Luiz que sentiu cólera, né? E atrapalhou a questão
agravou a questão. Essa maneira exasperada de viver agravou a doença. A ausência de... Continua, gente. Autodomínio. Um dos aspectos, hein? Mental, né? A inadvertência no trato com semelhantes aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir. Conduziam-no frequentemente às esferas dos seres inferiores, doentes e inferiores. E aí a gente pode acrescentar aqui encarnado e desencarnado, né? Porque o que eu penso, a maneira de eu agir, o tipo de emoção exasperada que eu emito, eu me conecto com encarnado e desencarnado na mesma faixa, né? Aí a gente tem que ir lá para o livro do André sobre a questão da mediunidade, né? Que trata da questão das ondas mentais, né? Quando eu projeto um pensamento, projeto uma onda de amor, uma onda eletromagnética do amor, eu me conecto com quem está com essa onda magnética. Mas quando eu emito uma onda característica do ódio, ou ali no caso da cólera, eu me conecto com quem está com cólera. Nessa outra dimensão que é aqui, e com os encarnados, né? Porque a dimensão espiritual não é lá, né? O espiritismo desconstruiu essa ideia de lá, né? Que lá, eu vou sair ali agora, deve ter espírito dentro do meu carro, né? Ou não? Ou alguém que tem dúvida sobre isso? Ali na rua nós não vamos encontrar outros espíritos, alguns não nem deixaram entrar hoje, vão lá fora. Por quê? Porque não estão equilibrados para entrar para a reunião. E alguns entraram, foi permitido. E que situação que eles estão? Que nos acompanharam. Os livros estão aí, mostrando isso para nós, né? Então a gente está aí ligado às duas comunidades. Intemperância. Quantas vezes ao dia minamos a nossa vitalidade repetindo os atos emocionais do André? Porque todas as vezes que nós emitimos esse tipo de emoções, cólera, raiva, ódio, nós minamos parte da nossa vitalidade, que é isso que o Henrique de Luna está falando lá. Minou a vitalidade ali, da imunologia, poderia ter minimizado a doença. Não estou falando que ele não ia morrer, mas poderia ter minimizado a doença, o tipo de vida que a gente escolhe. Quantas vezes? Ali eu vou passar rápido, cada hora. Ali eu vou passar rápido, tá? Transporte público, semáforo, filas, INSS, loteria, laboratório, serviços públicos, bancos, sindipais, restaurante, padaria, família, empresa. Você consegue imaginar isso aqui o dia todo, o ano todo, a semana toda? Eu listei algumas, deve ter mais, né, gente? De acordo com o tipo de vida que a gente tem, o profissional. Quantos momentos que nós temos de ansiedade ou de exasperação? Eu falo isso com um amigo meu, da família, que eu acho ele muito exasperado. Pô, cheguei na loteria da... Vocês já foram na loteria da Vila ali? Do Cider ali? Já foram naquela loteria ali? Mas do Cider? Vai lá dia 5. O dia 4, vai lá. Onde que vai a fila? Aí esse meu amigo da família, ele fala assim, cheguei lá na Vila, tinha um filão, cara. Não aguentei ficar lá, não. Falei, tá achando que você ia chegar na loteria e ser o primeiro da fila? Você marca alguma coisa lá para resolver no INSS, você acha que você vai ficar lá quanto tempo? Na hora, o nosso orgulho aí, né, de querer ser o primeiro, né? Aí eu falo para ele, mas eu falo agora aqui, para resolver essas coisas, tem que levar um livro, sentar e ler, e esperar a sua senha chegar, porque senão, cara, você vai se desequilibrar, né? E pode gerar uma doença que não precisava, né? Já sabe que você não vai ser o primeiro, como é que você vai resolver uma coisa no banco, vai ser o primeiro? Vou pular isso, tá? Não quero falar sobre todos não por causa da minha hora. E todos nós estamos inseridos ali, gente. Está todo mundo inserido ali. Por isso que Jesus falou lá, orar e vigiar. A gente tem que vigiar o tempo todo. Para terminar, eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los.
Está lá no Evangelho, capítulo 6, médico das almas. Aquelas 3 mensagens ali de Jesus, né? Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Ele vem nos curar, mas ele é médico das almas, é médico do espírito. A proposta de Jesus é uma proposta de cura do espírito. Eu tenho falado isso por aí, né? E às vezes as pessoas perguntam nos seminários, né? As casas espíritas sérias, elas não oferecem cura. A séria não oferece cura. Existe cura? Existe. Mas elas não oferecem. Porque nós não temos autoridade para oferecer cura, né? Tem autoridade não. Como é que nós sabemos? A gente sabe a história do indivíduo? E se a doença dele, e a grande maioria e se a doença dele já é o processo de cura? Eu tenho brincado com isso, eu vou brincar comigo porque comigo está tranquilo, tá? Não vou brincar com outra pessoa. Eu tive um câncer em 2013. De lá para cá eu tenho pensado 2 coisas. Tomara que esteja no perispírito, né? Tomara. Eu estou torcendo para o meu câncer estar lá no perispírito. E expurgou. Não é o processo de cura? Né? Não é o processo de cura? Aí eu fico torcendo, mas eu não sei. E a espiritualidade não vai me falar isso de jeito nenhum, vai me atrapalhar, né? Por quê? E se foi eu que contraí? Com o tipo de vida que eu levei nesses 59 anos? Né? A gente tem que pensar nisso, né? Eu penso nisso, né? Eu estou torcendo, estou aqui na torcida. Eu gostaria que vocês me ajudassem na torcida, sabe? Estava no perispírito e eu precisei passar por isso em 2013. Fiz quimioterapia e tal. Mas olha só como é que a doutrina espírita é bacana conosco, né? Ela nos informa, você está doente. Quem está doente? O espírito, o Elimar. Está tomando o nome de Elimar agora, né? O espírito, aí projeta no corpo, vem lá a manchinha no intestino. É lá o câncer. Por quê? Aí eu vou descobrir isso lá no futuro. Só no plano espiritual, quando eu estiver preparado para descobrir. Beleza? E aqui a gente fecha lembrando uma coisa. Vocês lembram ainda do Natanael Ben Elias no começo? Todo mundo lembrando do Natanael? O paralítico que fala, não estão lembrando ou não? Estão lembrando. Então, em um determinado momento, o Pedro percebe que essa busca por cura do corpo físico, ela é infinita. O Pedro percebe que Jesus está cansado lá no meio, né, daquele grupo enorme que a Amélia fala que era sempre. Vai lá e entra no meio do populacho, busca Jesus e sai com ele pela porta do fundo da casa e leva ele e senta nas raízes gigantes de um sicômoro, junto ao rio Tiberíades, e fica ali dando uma respirada o dia todo, né, de atividade. E aí o Pedro a Amélia informa para nós, que eles ficaram lá e deram uma viajada no pensamento, né, descansando. E o Pedro, quando recobra, né, daquele frescor, ele olha para Jesus e Jesus está em lágrimas, né? E aí o Pedro pergunta para o Cristo assim: Mestre, por que choras? Está registrado no Boa Nova e no Primícias do Reino. Mestre, por que chora? Mas o Pedro, ele tinha uma ansiedade igual a nossa, né? Ele pergunta para Jesus, mas ele começa a responder, ele não espera a resposta de Jesus. Ele começa a listar, fazer uma listagem de tudo que aconteceu naquele dia. Ele começa a falar de tudo que Jesus fez, curou cegos, curou coxos, as mães desalentadas pela morte dos filhos, eternidade, começa. E aí, Jesus espera ele calmamente e diz assim: Pedro, eles não me entenderam, e tu também não me entendeu. Por acaso achas que o Pai me enviou como um remendão irresponsável que coloca tecidos novos em corpos velhos? Ou, para nós hoje, tecidos novos em espíritos velhos? Ou seja, a proposta do Cristo ia muito além de cura de corpo físico, é cura da alma. Por isso que médico das almas vem nos curar de todo aquele processo que a gente pode estar aqui hoje exemplificando do André, mas a gente pode lembrar de nós, né? Da gente se tornar melhor no campo das emoções, mais calmo em casa, mais calmo na empresa, mais calmo no movimento espírita, mais calmo na sociedade, no trânsito, de começar a ir se reeducar, né? Essa é a proposta de Jesus para nós, mudança íntima. E durante todos aqueles 3 anos,
Todas as conversas de Jesus em 3 anos levava o interlocutor a pensar quem ele era. Para ele o quê? Ser um outro indivíduo, um homem novo. Não é a ideia de ser um homem novo? Que Jesus nos ampare. Te agradece a casa mais uma vez, a oportunidade aqui da tribuna. Muito obrigado. Nós agradecemos o Elimar, sempre um estudo aprofundado nos temas que ele traz, esperando que ele possa estar com a gente outras vezes aqui. Que Deus te abençoe a sua família. Quarta-feira agora, próxima, o tema será o Jogo Leve com Max Coelho, ok? Às 19h30. Lembrando a vocês das atividades que estão ali no quadro de aviso, tem um banner lá fora também. E depois do passe, aquele cafezinho tradicional de fora, ok? Vamos então encerrar. Isso é bom para a saúde, o cafezinho. Pois é, cafezinho fraterno, né? Que a gente instituiu já há algum tempo atrás, para depois do passe, o trabalho a gente bater um papinho ali fora. Então, depois da prece, aqueles pacientes que tiverem condição de se dirigir à sala de passe, os demais aguardem, que serão chamados de acordo com o número de pacientes lá dentro. Então, vamos agradecer a Deus essa oportunidade, a Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, que Ele possa amparar sempre o nosso irmão Elimar, nas suas lutas do dia a dia, todos nós que aqui estamos, presentes no salão, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo, pelas mídias sociais na manhã de hoje. Vamos encerrar essa primeira parte com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece, então, nós damos por encerrada a primeira parte, passamos para a segunda na Câmara de Paz. Muita paz a todos e um bom domingo.